que é a culinária tradicional brasileira? Se você tivesse que mostrar pra alguém de fora o que é uma comida brasileira, brasileira mesmo, o que você ia mostrar? Se você vier de grandes centros urbanos, se você vier da região sudeste, por exemplo, você pode pensar na culinária colonial, na culinária caipira, aquela que vai ter o frango, o leitão à pururuca, a feijoada, feijão com farofa, outras coisas assim. Mas por que isso? Por que essa culinária brasileira é esse tipo de prato que são os pratos caipiras, pratos que foram esquecidos por algum tempo e pratos que eram feitos por mulheres, principalmente mulheres negras? E por que o chique, o diferente é comer fora, é comer num restaurante italiano, francês, japonês, onde muitas vezes são homens cozinhando, homens que também podem fazer churrasco para todo mundo, para celebrar? Por que a gente tem essa separação, esses papéis diferentes e essa comida diferente nesses momentos? Como que isso é construído quando vem a cozinha moderna com fogão, com geladeira, com eletrodomésticos que teoricamente deveriam facilitar a vida de quem está na cozinha, mas no fim trouxeram muito mais trabalho para um grupo específico da sociedade? É um assunto elaborado, complexo, que envolve muita coisa, que no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, a gente vai tratar com a Viviane Soares Aguiar, que é jornalista e pesquisadora, mestra e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, que atuou como pesquisadora na exposição Casas e Coisas do Museu Paulista da USP, que é onde fica o Museu do Ipiranga, e como coordenadora do Centro de Pesquisa e Referência do Museu Casa Mário de Andrade. Ela é autora desse livro aqui, que é Cozinha Caipira, Cozinha Esquecida, e pesquisadora do Museu Paulista. Bora ter uma conversa que vai me dar água na boca com certeza. E antes da nossa conversa, esse episódio aqui tem o apoio da Insider, que comemora 9 anos lançando produtos com teste e refinamento de tecnologia têxtil. Ter filho me ensinou, aliás, me obrigou a focar no que é mais importante e só usar o meu tempo com o que contribui. E o mesmo vale para o que entra no meu guarda-roupa. Antes da estética, o que eu uso tem que ter função e me ajudar de alguma forma. Então, quando eu saio com o meu filho para dar uma volta no parque, eu aproveito o Future Shorts e a Life Proof da Insider, que é essa camiseta aqui. Aí eu combino conforto térmico, conforto de uma bermuda com elasticidade para se movimentar e uma camiseta que tem ação anti-odor e ainda é repelente a líquidos e deixa suco, água e molho escorrerem. Se você quiser testar com 10% off para clientes ou 15% off para a primeira compra, com o meu cupom ATILA você garante desconto no site e ainda ganha brindes celebrando o momento. Viviane, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio que é poder conversar por aqui. Vou trazer o público para de onde vem a conjunção de fatores que geram um tema como esse aqui do podcast, do Não Ficção. Eu sou um curioso compulsivo por qualquer coisa. Se você for me explicar, eu vou estar felicíssimo em ouvir do assunto que for. O seu trabalho em particular, eu entrei em contato da seguinte forma. Eu fui ouvir numa viagem, um livro sobre refrigeração e a história da refrigeração no mundo, que é o Frostbite, que é muito legal. A pessoa que escreve, ela faz um podcast que é o Gastropod, que é um podcast sobre culinária, então, e ciência da alimentação e outras coisas. Então, é um livro muito completo. E ele trata de vários aspectos. Um deles que me marcou é como a refrigeração mudou o mundo, mas não só pelo que vai para dentro da geladeira, mas por onde e como a gente produz as coisas, a partir do momento que você pode armazenar elas refrigeradas e levar para outros lugares. Então, o que muda de você ter um abatedouro dentro da cidade, como São Paulo já teve, porque você tinha que trazer o boi, o porco, a cabra viva para a cidade para abater, e de repente você pode matar esse bicho lá no Amazonas, num frigorífico, com outras condições de trabalho, com outras condições de produção, e a pessoa só vai receber a carne empacotada, maturada aqui, refrigerada no processo e vai consumir na cidade. Então, assim, o impacto ambiental disso, o sangue que isso está fazendo, eu não faço ideia do que é um abatedouro moderno, para as pessoas se queixarem de abatimento de animais para 20 mil pessoas em São Paulo, o que é hoje para alimentar 200 milhões de brasileiros, não faço ideia porque não dá para ver. Então é isso, o que muda de um lugar para outro. E para trazer uma ideia dessa, um contexto desse para o Brasil, eu tinha que ler sobre a história da comida aqui no Brasil. E eu chego num trabalho seu falando sobre o que muda com a refrigeração, com a banha do porco. Sim. E o porco de banha pro porco hoje, que é o porco gourmet. Hoje você tem a casa do porco, você tem toda uma recriação do porco duroc, do porco caipira, como uma culinária chique, gastronômica, que não vou dizer que é de elite, mas que é cara, que é refinada, com intenção. Quem come porco hoje, principalmente num restaurante, o porco moderno, tá escolhendo comer aquilo. Eu quero um ancho de porco. E você conta como antigamente, não, o porco você criava para ter banha, para poder guardar comida
E o porco deixa de ser uma comida desejável a partir do momento que você não precisa mais da banha e você vai ter geladeira. Então, o porco passa a ser um negócio meio, comida de caipira. Quem que vai comer banha de porco, toicinho? Então, é muito legal pra mim como a gente tem essa... Como foi com a pomba. Desculpa, gente, a relação, mas é verdade. Como a pomba, o pombo correio, o pombo que levava a mensagem era reverenciado, era o deus da mensagem, e aí você consegue outras formas de comunicação e pombo vira o rato da cidade que ninguém quer nem saber dele. Quem vai criar pombo em casa? E aí você começa a ter a criação de pombo de raça, chique, nobre, por quem voltou a ter esse hábito legal. Então você tem os dois vivendo no mesmo tempo, o pombo e o pombo chique de criação. E me parece que a gente passou pela mesma coisa aí, né? Uma coisa que todo mundo tinha que ter, então era importante, perde a importância, segmenta comida de rico, comida de pobre, que hábito é esse ou aquele, e agora volta a ter essa mistura e uma renovação dos brasileiros voltando às raízes do que foi a nossa culinária. E você tem um livro que trata exatamente disso, ou em grande parte isso. Então é isso, é essa conversa que eu quero ter com você. Como que a nossa culinária mudou com essa modernização dela, com a urbanização, com todo mundo vivendo e cozinhando de outra forma, e como isso se reflete no nosso dia a dia de hoje. Então, a primeira pergunta básica é essa: o que é uma cozinha caipira, o que já foi a nossa cozinha e no que a gente chega hoje? E como é que você entrou nisso? Acho que é um bom jeito da gente chegar no seu livro e chegar no seu estudo. Olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Fui muito sua fã durante a pandemia, continuo sendo admiradora do seu trabalho e da sua capacidade de entender 1000 assuntos de maneira profunda. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E ainda mais para falar desse assunto que eu gosto tanto. Achei muito interessante você falar que foi esse texto sobre a banha, a biografia da banha que eu tentei fazer. Isso. Porque foi um texto, era para ser, na verdade, um capítulo de um livro que ia ser publicado até pela Faculdade de Saúde Pública da USP. De saúde pública? Exatamente. Acabou não dando certo e tudo mais, mas é um texto, assim, super importante que eu tenho trabalhado muito nele para publicá-lo oficialmente, porque, na verdade, o que eu coloquei, o que eu divulguei, nem é um texto que foi publicado, né? Foi lido por pessoas que eu tenho muita consideração, professores, mas ainda não é um texto publicado. Então, isso me deixa muito feliz, né? Que esse texto tenha chegado até você e outras pessoas. E eu acho que a banha de porco, ela é um exemplo muito interessante dessa trajetória da alimentação, das mudanças, das transformações, né, porque a alimentação passou. Porque quando a gente vai lá para o século XIX, antes das correntes migratórias, e até mesmo antes, né, do crescimento da urbanização em São Paulo, do início da industrialização, que só vai se intensificar mesmo a partir do início do século XX, a gente tem uma culinária do dia a dia que a gente pode hoje, que foi classificada como caipira, mas na verdade é a culinária tradicional, trivial, do dia a dia. O que era essa culinária? Ela era muito embasada em alguns alimentos, né? Então, o porco era um deles. Então, as criações de porcos eram comuns, tanto nas cidades mesmo, quanto no interior. Porque a gente tem hoje uma ideia de que a culinária caipira, ela é uma culinária do interior. Hoje tem todo o sertanejo, o agro tentando tomar para si o que era essa... Mas, na verdade, a culinária caipira era uma culinária de todos, de toda a sociedade, né? Era uma culinária do dia a dia. A maneira como ela foi classificada como caipira está muito associada a uma ideologia, né, a um movimento político, intelectual, que queria definir o que era caipira para justamente se distanciar da cultura caipira, da cultura tradicional, né? Então a gente vê até o século XIX, até o fim do século XIX, a culinária do dia a dia, de maneira geral, de pobres e ricos, de fazendeiros, sitiantes, citadinos ou camponeses, uma culinária muito embasada em certos alimentos, então o porco, o feijão, a abóbora e os alimentos, os legumes que se cultivavam na horta e o milho. Né? O milho foi muito central na configuração da própria sociedade, né, em São Paulo. Posso fazer um parênteses aqui? Pode, claro. Você tá falando e tá me vindo imagens na cabeça, porque eu não tinha nem pensado nesse aspecto de separar campo da cidade, que não era tão separável, mas minha avó morava na Coab José Bonifácio, lá em Itaquera, e ela morava no último andar, que não era um andar chique, porque tinha mais lance de escada para chegar nesse último. Então, não era cobertura. Isso, me marca como depois do elevador.
Sim. A cobertura passa a ser o desejável e o térreo é o indesejado, e naquela época era o contrário, né? Quem conseguia pegar o primeiro, minha avó com artrite, chegar no 6º andar, a grande mudança de vida dela foi quando ela pôde sair do 6º andar para Arthur Alvim e morar num térreo de uma outra Coab, porque ela não tinha que subir escada. Mas eu lembro do 6º andar dela, vou olhar pela escada e olhar pela janela e ver, lá em Itaquera, um monte de plantação de alface, de milho, de outras coisas. Hoje em dia é tudo condomínio ali, ou sei lá, se virou shopping, se virou estádio, ou o que é. Mas era assim, a 2 quarteirões da casa dela. E isso é quando? Isso, década de 90, 96 ainda. Talvez no começo dos anos 2000 já não tenha mais, mas da minha infância, que eu ficava na casa dela nas férias, eu via da janela as plantações ali de alface, de outras coisas. E na Radial Leste tinha trechos que dava pra ver ainda, o pessoal plantando coisa. E ela me contava histórias de eles indo pro trabalho, coisa assim, tendo que cortar o caminho por estrada de terra no meio da plantação, porque o metrô não tava funcionando, ou porque tinha problema com ônibus, ou não sei o quê. Então assim, era ali dentro. Hoje tem que ir um pouquinho mais pra fora, é mais um canto ou outro, mas você ainda vê isso. E com o Hiperconectado que eu fiz na TV Cultura, eu fui acompanhar um lugar que hoje em dia produz adubo, mas tinha um monte de paiol, um monte de coisa estranha na zona sul de São Paulo ainda, Parelheiros. E o cara falou, não, isso aqui era uma fazenda de porco, isso aqui era uma criação de porco até a década de 70, até ser proibido criar porco em São Paulo, mas até então a linguiça, a comida de porco era criada aqui. Veio para Parelheiros, porque não podia mais ficar no centro da cidade, veio um pouco pra periferia, mas aí depois fecharam isso e a gente não podia mais ter o porco aqui. Mas eu vi, assim, isso ali. Sim, não, todo o meu trabalho, na verdade, ele tem vindo muito nesse sentido de mostrar que essa culinária tradicional, ela não foi perdida, ela não foi esquecida, como fizeram a gente acreditar nisso por tanto tempo, e como foi até um recurso da própria indústria para inserir outros alimentos, né, na alimentação. Essa culinária, ela persistiu. E esse depoimento seu, da sua avó, é um exemplo disso. Acho que muito do meu interesse nessa área também veio da minha família, da história dos meus avós, que eram caipiras. Se a gente entender o caipira como moradores de sítio, gente da roça, simples, né, pobre. Os meus avós, eles eram da roça. Os pais deles eram indígenas, então eu tenho algumas fotos, por exemplo, do século XIX, na verdade, que muita gente vê essa foto e fala assim, nossa, mas a sua tataravó, ela era boliviana? Não, ela era indígena, não sei nada sobre ela, sobre qual etnia que ela fazia parte, mas o que eu sei é que ficou na minha família essa história de que essa tataravó era bugre. Né, que é uma maneira pejorativa de se referir, né? Isso permaneceu na minha família. Então, toda uma lenda em cima dela de que ela era uma pessoa muito brava, enérgica, uma pessoa ruim, sabe? Que fazia coisas ruins, enfim, na família, né? Mas, enfim, tirando tudo isso, que é uma amostra, né, dos preconceitos que foram criados com a cultura indígena e que está presente até na forma familiar como isso é tratado, né? Mas tirando isso de parte, assim, o que acontece, a minha família, caipira, da roça, se mudaram, eles eram de Tietê, interiorzão de São Paulo, uma cidade muito pequena. Eles saíram de lá e foram para Sorocaba, que era uma cidade maior na época. Pra Sorocaba. E lá era uma cidade já, embora não como São Paulo, mas era uma cidade com alguma urbanização, né? Isso em 1940, 50. E lá eles não perderam o que eles faziam, né? Eles não deixaram de comer da maneira como eles comiam na roça. Muito, obviamente que existiu uma interação com novos equipamentos, né? A minha avó, por exemplo, foi ter geladeira muito tarde, porque ela não tinha condições de ter uma geladeira, né? De comprar uma geladeira. Mas a geladeira conviveu, por exemplo, com o porco na lata, que era a conservação da carne na banha de porco, que era algo gostoso e que se fazia e se continuou fazendo mesmo tendo a geladeira, né? Então, assim, muitos processos, muitos objetos se mantiveram, o fogão a lenha junto do fogão de gás, mesmo quando foi possível comprar um fogão a gás, ela continuou cozinhando no fogão a lenha, porque se tinha a ideia de que era gostoso, é parte de uma cultura, mesmo que as pessoas não soubessem nomear dessa forma, mas é parte de práticas que estavam incorporadas nela, né? E eu cresci com isso. Quando eu tinha 10 anos, a minha avó foi me ensinar a matar um frango,
uma galinha, Sim. ia depenar e tal, né, a tratar, a processar o frango, porque ela nunca na vida dela comeu um frango de supermercado. Ela dizia que não era frango aquilo, né? Ela gostava de que levassem para ela o frango vivo, para ela mesma matar, ter controle sobre a forma como ela ia matar, como que ela ia criar, e depois, enfim, depenar, fazer todo, né, o processo. E ela, sendo uma mulher, eu, né, e outras netas dela, ela queria passar esse conhecimento pra gente, porque ela estava inserida ali naquela ideia e naquela identidade feminina de que nós iríamos precisar desse saber no futuro, quando nos casássemos, enfim, né? Então, na cabeça dela tinha essa ideia e ela acabou passando isso para mim. E tudo isso me fez questionar muito a ideia que eu sempre ouvia e lia em livros de receitas, né, sobre culinária paulista, caipira, enfim, de que essa culinária não existia mais, né? De que essa culinária foi esquecida já desde o fim do século XIX. A primeira imagem que foi criada da cozinha caipira, que é uma pintura do Almeida Júnior, que hoje está no acervo da Pinacoteca, em São Paulo, e não foi só a única, teve outras imagens também denominadas cozinhas caipira naquele momento, fim do século XIX, mas essa se tornou a mais emblemática, né? Uma imagem que muita gente tem na cabeça de uma cozinha de taipa, de telha-vã, com um fogão a lenha de alvenaria, com um forno de barro num outro canto, com um pilão de madeira, com uma panela de ferro, né, de boca larga no chão, e com uma senhora, uma mulher muito pobre, né, uma representação do que seria uma caipira, ali peneirando algo numa peneira de taquara, que muitos críticos na época, né, diziam ser o feijão, que ela estava ali colhendo, escolhendo o feijão para fazer o virado de feijão, que já era considerado um prato tradicional de São Paulo, digamos assim, né? Então, aquele quadro, ele foi entendido na época pelos vários críticos de arte que escreveram sobre ele. O Almeida Júnior, naquele momento, que foi um artista ituano muito importante, ele estava no auge naquele momento, né? Em 1895. E aí todas as críticas que vieram sobre esse quadro na época sempre definiam o quadro como o quadro do que já não existia em São Paulo, ou do que estava deixando de existir, que era essa cultura camponesa, essa cultura rural e pobre. Então ele é sempre descrito como um quadro da pobreza e de uma pobreza rural, que vai deixar de existir, e na época se acreditava que ia deixar de existir por vários motivos. Não só porque a urbanização, a imigração estava chegando, né, a industrialização ia acabar com aquela cultura, mas também porque se acreditava no embranquecimento das pessoas, né? Então, as teorias racistas da época tinham essa ideia que foi generalizada para a população de que haveria um embranquecimento da população. Então, o caipira, caboclo, né, que seria o mestiço de indígena com branco, com um homem branco, enfim, esse caboclo também ia desaparecer nesse pensamento, né? Então a ideia era que o Almeida Júnior, ele era um pintor que estava salvando do esquecimento, porque ele estava registrando uma cultura que estava em risco de esquecimento, ou já em processo avançado de esquecimento, de extinção, tanto porque a cultura imigrante branca, né, europeia, ia acabar com o caboclo, com o mestiço de indígena, tanto porque a urbanização e todos os movimentos iam acabar com a cultura rural. Então, era um esquecimento em múltiplas camadas que se reproduzia nesses textos sobre esse quadro, a cozinha caipira. E eu acho isso muito interessante, porque a cozinha caipira, no fim do século XIX, já foi imaginada numa pintura e entendida dessa forma, como uma cultura esquecida, e ela continuou a ser tratada como uma cultura esquecida ao longo do século XX nos livros de receitas. Então você pega um livro da Jamile Japur, Cozinha Tradicional Paulista, que é o foco do meu livro, né? Que é de 1963. Ela conta na introdução do livro, né, que ela foi guiada por esse interesse de salvar, né, de resgatar uma cultura culinária que estava em esquecimento. Ela não usa a palavra cultura culinária, né, eu que estou usando aqui, mas que ela estava salvando essa cozinha que estava sendo esquecida. Todos os livros posteriores que vão tratar da cozinha
que seria a tradicional de São Paulo, tratam dessa forma. E eu acho que tratar dessa forma, como se existiu de fato um esquecimento completo, e isso se intensifica, a ideia do esquecimento se intensifica muito a partir dos anos 50, justamente porque a indústria nacional tem um impulso muito grande. Então a gente tem tanto a indústria de equipamentos domésticos, né, crescendo no Brasil e divulgando em meios de comunicação de massa. Então agora a gente tem a televisão também, né, para divulgar, além do rádio, além da imprensa, né, os outdoors que começam a aparecer nesse momento, os supermercados que surgem também nos anos 50, né, em São Paulo, e começam a divulgar esses produtos alimentícios. Então a indústria alimentícia e a indústria de equipamentos culinários, né, que cresce muito nesse momento. Então a ideia geral que se tem é de que o tradicional acabou, não existe mais. E isso desconsidera completamente as resistências que aconteciam no cotidiano. Exclui do quadro, né, a presença de uma pessoa importantíssima na configuração da alimentação, que é a mulher, que aparece lá no meio do quadro do Cozinha Caipira, do Almeida Júnior, né? E que segue sendo essa mesma figura feminina, pobre, negra, de maneira geral, né? A gente sabe que nem todas as empregadas e cozinheiras eram negras, obviamente. A minha avó mesmo chegou a ser cozinheira, né? E ela era branca, embora muito pobre, e caipira, digamos assim, né? De um meio rural. Mas o que eu quero dizer é que havia uma associação direta do trabalho nas cozinhas com as mulheres negras. E havia, para as donas de casa, um modelo branco ou embranquecedor de como elas deveriam ser e se portar em relação a essas cozinheiras, né? Então, o trabalho das cozinheiras era mal pago, era super estafante, né? Mas era também um lugar que elas tinham ali, as cozinhas, não só as mulheres negras, mas também as brancas que trabalhavam nas cozinhas diariamente, donas de casa, né? De classes medianas ou pobres. Esse trabalho na cozinha também elas se apropriavam dele, né, como uma maneira de resistência. Então a gente vê que não foi uma culinária esquecida. Quando a gente toma o esquecimento como discurso principal, inabalável, a gente exclui do cenário a mulher, as resistências que as mulheres tiveram, né, e puderam fazer na cozinha, as tensões, os conflitos, né, de uma sociedade extremamente desigual, que nem tinha condições de ter esses equipamentos e mesmo esses alimentos industrializados, né, de uma maneira tão generalizada como se acreditou. E eu acho que isso desemboca muito até em hoje, né, que a gente sabe que o Brasil não é um consumidor de alimentos industrializados como são outros países, né? Deixa eu entrar nessa troca, então, antes do como que se dá essa mudança. Porque... para pegar algumas coisas que me marcam recentemente, dentro da minha limitação aqui. Faz muito pouco tempo que eu fui me ligar que mesmo hábitos que a gente assume como hábitos, não são assim necessariamente. Do tipo, o lance de você tomar suco de laranja no café da manhã. Ou de comer cereais com leite. Assim... mesmo na cultura dos Estados Unidos, é uma coisa extremamente recente e criada pela indústria do leite e pela indústria produtora de laranja, que é um outro tipo de influência que os filmes têm, que culto sério e outras coisas têm na cultura das pessoas, que não é nem a publicidade. Assim, a gente acha que propaganda no filme é o cara abrir lá a tampa da Pizza Hut, ou uma coisa como na novela agora. Nossa, que bom que essa comida que você pediu na entrega chegou tão rápida, consegui pagar com o meu cartão do banco tal, e agora nós vamos desfrutar do refrigerante e tal. Não precisa ser uma coisa explícita assim, né? O fato do personagem acordar de manhã, escovar os dentes com uma talagada de pasta de dente desse tamanho, e mandar um copão de suco de laranja, cereais com leite, além do jornal, vendo o programa, não sei o quê, tudo isso é uma coisa nova pra você. Olha, é assim que se come de manhã, isso aqui é o que as pessoas bebem. E numa sociedade que não preserva a cultura, não tem cultura, e que você rompe a conversa de uma geração com a outra, eu fui morar sozinho e agora eu tô escolhendo os meus novos hábitos, é daí que eu vou absorver isso e vou tomar como natural uma coisa que foi criada, bolada, que se der certo vai ser natural, mas que não era até ontem. Então eu comecei a ter contato, ou noção disso faz muito pouco tempo, do como a influência cultural pode ser muito maior do que parece. E você está registrando aqui uma transição dessa em escala
se não nacional, urbana, violenta. Como que acontece essa mudança? Então, o que faz a cozinha caipira virar caipira? E por que não é só a comida industrializada, mas a comida da minha nona, que também é parte desse processo de distanciar o que seria a comida brasileira da comida europeia recém-chegada, da comida italiana tradicional de São Paulo, que não tinha tradição nenhuma e que mesmo dentro da Itália não quer dizer nada do que a gente tem aqui. Comida italiana pode ser um capítulo à parte, não ficção à parte, mas como é que é essa... Né, o que são os mecanismos aí que vão fazer você jogar fora ou tentar esquecer e apagar o que tinha antes pro que entra depois, para depois a gente falar de quem vai junto no processo, que era quem tá na cozinha. Então, para mim, você falou muito bem, né? A alimentação, a comida, ela não é nunca só um ato de se nutrir. Não é só algo que você coloca para dentro para se nutrir, para aguentar o dia, para ter as calorias necessárias, enfim. É muito mais do que isso, né? Ela está inserida... Hoje em dia a gente tem uma noção que eu acho que tem se popularizado cada vez mais, o que é ótimo, mas ainda muito nichada, que é a ideia de cultura alimentar. Né? Então, cultura alimentar é algo que vem sendo pensado por vários pesquisadores. Tem a Tainá Marajoara, na Amazônia, né, uma indígena, que traz isso de maneira muito forte, né? Inclusive ela tem toda essa militância política para incluir a cultura alimentar dentro das políticas nacionais e tudo mais. Mas o que é a cultura alimentar? É algo que vai muito além de uma coleção de ingredientes ou de receitas. Né? Porque a gente se acostumou a pensar nas cozinhas, na cultura alimentar brasileira, por exemplo, como um conjunto, uma lista de receitas, né? Então, o que é a cozinha brasileira? É isso, aquilo outro, é feijoada. Na minha cabeça é o alho, a cebola, arroz, feijão. Sim, e também a ideia da miscigenação, né? Da mistura das 3 raças formadoras, que ainda é uma ideia muito... muito popular, né? Qualquer pessoa que vai falar sobre cozinha brasileira fala isso, né? É uma cozinha formada pelas 3 raças, né? Indígenas, africanos e portugueses, e formada por tais receitas, né? Feijoada, que são expressões dessa suposta junção que sempre dá... E a comida é sempre tratada como uma expressão harmônica e feliz desse encontro, né, das 3 culturas formadoras, quando a gente sabe que é muito diferente disso, né? A gente é um país colonizado, de passado escravocrata e de uma moral escravista... Não tão passado, sim. Não tão passado, exatamente. Uma moral escravista que segue presente na gente, na sociedade como um todo, né? E muito difícil de se livrar disso de maneira geral, a gente vê isso cotidianamente, né? Assistam, por favor, repetidamente o episódio com a Inaê sobre o racismo no Brasil. Por favor, isso explica 99% do que a gente está conversando aqui. Então, quando a gente tem essas ideias, né? Quando a gente vai falar o que é a cozinha brasileira, a gente esquece que tudo isso também é um discurso. Né? A cozinha brasileira, além de ser a suposta mistura das 3 culturas formadoras de uma coleção de receitas, também é uma ideia. E uma ideia que foi construída socialmente, politicamente, com interesses ao longo do tempo. Interesses que até mudaram, né? Mas em certo momento, no momento de definição e de divulgação de uma nação brasileira que seria embasada numa democracia racial, a ideia da cozinha brasileira como essa expressão das 3 culturas formadoras e na construção de algo que seria novo, próprio do Brasil, delicioso, harmônico, colaborou e contribuiu para construir a ideia da democracia racial no Brasil, né? Então, havia outros interesses nisso. Não é à toa que essas ideias surgem. Elas não são naturais, elas não surgem necessariamente das comunidades. Elas também vêm de fora. E aconteceu mesmo com a cozinha caipira. Hoje a gente tem diversas ideias sobre o que seria a cozinha caipira, diversas sensações, nostalgias até, relacionadas à cozinha caipira, mas a gente não pode esquecer que ela também é uma ideia. E assim ela também foi construída. E é isso que eu acabei estudando e cheguei a esses dados de que lá no fim do século XIX, quando São Paulo se interessa, e quando eu digo São Paulo eu estou falando de uma intelectualidade branca, de elite, da elite cafeeira, que surge
para tentar enobrecer a identidade paulista. Nesse momento, a culinária caipira também começa a ser definida. E há muitos interesses nisso. Porque até então, o paulista era conhecido por outros lugares do Brasil, especialmente pelo Rio de Janeiro, que era a corte, né, durante o período imperial do Brasil, era conhecido como caipira. A palavra caipira era sinônimo de paulista para os outros estados, né, para as outras províncias, e aí principalmente para a corte. Interior era qualquer interior fora do litoral. Exatamente, mas o paulista estava muito associado ao caipira, justamente pela ideia até histórica dos sertanistas, do bandeirante, né, que foi, que além de tudo, né, além de ter sido esse desbravador e tudo mais, na visão, na perspectiva das outras províncias, era esse mestiço caboclo, visto de maneira pejorativa, né? Era considerado, o paulista, de maneira geral, era considerado uma pessoa rústica, arcaica, conservadora, muito ligada, né, a essa rusticidade da terra, a necessidade de sobrevivência. Então havia toda uma série de estereótipos, né, de estigmas associados ao ser paulista. Quando São Paulo começa a ter um poder, a hegemonia política e econômica naquela que vai ser uma nova nação brasileira, quando depois da República, né, da abolição da escravidão e tudo mais, em que o país se divide em unidades políticas administrativas, então São Paulo está nessa posição ótima de poderio, né, a política do café com leite que vai reger essa primeira república, a partir da proclamação da república e tudo mais. Então, nesse momento, São Paulo está no poder, né? São Paulo quer manter esse poder e quer reafirmar esse poder em relação aos demais estados. E como que faz isso? De várias maneiras, né? Não só pela economia, pela imposição do café e tudo mais, mas também de maneira ideológica. Então, a construção de uma identidade paulista nesse momento, ela vai ser toda pensada de maneira a desassociar essa imagem caipira que estava associado com São Paulo. Você ganhou dinheiro, tá rico agora, então vamos se reeducar aí, vamos mudar um pouquinho, pegar o garfo e a faca e vamos comer direito para o pessoal achar que você é caipira. Exatamente. E o que a gente vai comer então? Então, e aí se cria a ideia de que o caipira é o homem do interior, é o homem do interior não, né? Porque ainda há muita confusão. Toda vez que a gente pensa em São Paulo de fim do século XIX, início do século XX, como uma cidade em urbanização, né, em crescimento, em industrialização, já com uma infraestrutura urbana, encanamentos de gás, que até a gente vai ter, né, a chegada dos fogões a gás, de eletricidade, toda essa ideia que a gente faz dessa São Paulo super pujante, é de uma São Paulo central, é de um centro muito pequeno da cidade de São Paulo. Todo o resto de São Paulo, que era, na verdade, a maior parte dessa cidade, que estava, de fato, crescendo, ela é rural e se mantém rural por muito tempo. Como eu falei de Itaquera. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma ideia de desenvolvimento inabalável que veio para São Paulo, mas é algo que muito restrito a um espaço de São Paulo que era muito mais frequentado pelas elites, por quem tinha dinheiro, e a população pobre que ainda vivia nas regiões foi sendo gradativamente expulsa desses lugares, né? O comércio começa a se impor, né? Os próprios bairros voltados para as classes abastadas vão se impondo e levando essas pessoas para as periferias. E lembrando que naquela época a Barra Funda era uma periferia, né? Pompeia, Pinheiros, todas essas regiões, hoje assim chamadas, eram periferias naquele momento. Vila Madalena. Vila Madalena foi um bairro de chácaras e sítios até pelo menos anos 50, 60, né? Não, quem não tem carro não achava legal aqueles morros, algo chique, não. Exatamente, Itaim Bibi também, né? Regiões hoje que a gente são bairros totalmente desse centro expandido de São Paulo, bairros ricos, né? Eles não eram dessa forma, né? Nesse momento, ainda mais lá no fim do século XIX. Mas essa intelectualidade que vai pensar sobre o caipira, ela é uma intelectualidade que mora nesse centro, que se beneficia dessa infraestrutura urbana que está se colocando e que investe nela, na verdade, né? Então, é essa intelectualidade que vai definir o caipira, então, como um paulista antigo. Inclusive, essa expressão, ela aparece muito nos jornais da época, o paulista antigo. E a alimentação, a maneira de se alimentar e com o que se alimenta é o eixo de separação
né? É o que separa, é de fato assim, algo super importante que é utilizado para definir o paulista antigo desse paulista novo e moderno, né? Que essa ideia de modernidade, ela aparece muito na época como sinônimo de urbanização, como sinônimo de uma nascente industrialização e também como sinônimo de uma absorção de hábitos europeus, né? Nesse momento, é a Europa que serve como parâmetro para as edificações, então as casas modernas, como vão ser chamadas, elas vão ser construídas a partir de plantas inspiradas em modelos franceses, algo que vem primeiro para os casarões da elite e que depois acaba se espraiando também para classes medianas, acaba se tornando um padrão que inclusive é tentado, né, se tenta colocar esse padrão até mesmo nas casas de vilas operárias, né? É algo não tão bem sucedido, mas a ideia é essa. O que é a casa moderna, a casa desse paulista moderno? É uma casa higiênica, porque a gente também tem um movimento higienista muito forte se iniciando e se intensificando nesse momento, fim do século XIX, justamente porque está muito associado a práticas europeias. Ah, não, é o Zeca, não. O Jeca. O Jeca, exatamente. Né? O personagem Jeca Tatu. É o caipira, com os hábitos caipiras, exatamente. E a gente vai tirar as doenças do Jeca e vai tirar o homem branco, o trabalhador de dentro dele, quando se livrar desses vermes, exatamente, né? É isso mesmo. Então, toda essa cultura caipira, né, e principalmente a alimentação, ela é tida como algo próprio desse paulista arcaico e que o paulista moderno tem que se distanciar. Uma maneira de criar essa distância é definindo essa cultura como esquecida ou perdida. Então, à medida que essa cultura caipira, ela passa a ser aparentemente valorizada, porque também é no fim do século XIX que o caipira se torna um tema. O Almeida Júnior vai pintar o caipira, né? Os autores, vai existir um movimento literário em São Paulo, não só de São Paulo, mas em São Paulo foi muito intenso, que vai ser chamado de caboclismo, que é um momento em que o caipira e a vida caipira vira tema, vira inspiração. Veja bem, eu não tô comendo feijoada porque a gente sempre comeu, eu tô comendo ironicamente para resgatar o esquecido aqui, que a gente já não faz, mas eu vou fazer para você. Todos esses livros, essas imagens, né, todos esses discursos, peças de teatro, que também vão ter várias com a temática caipira, e vão levar para o palco a criação de um personagem. Né, o caipira se torna um personagem, que é essa pessoa de roupas rasgadas, de dente, sem dente, né? Então o dente pintado, que é o que hoje a gente usa nas festas juninas, né? Esse estereótipo do caipira de fumo de palha na boca, com o chapéu também todo esgarçado de palha, falando caipira. O linguajar caipira, ele não era do interior. Toda a cidade de São Paulo falava com os R's acentuados e daquela forma, né? Tanto que lá no início, na primeira metade do século XIX, a gente tem, né, informações de que houve uma discussão sobre a Academia de Direito seria instalada em São Paulo ou não, justamente pelo linguajar das pessoas, que não eram compreensíveis. Quer dizer, a forma de falar do paulista não era compreensível, né? A ideia que se tinha era essa. E aí eu vejo, né, eu analiso muito cadernos de receitas, só para fazer um parênteses, mas é muito inacreditável o quanto esses cadernos de receitas, lá no início do século XX, reproduzem um falar caipira, o dispôs, né, o porvilho. Não se escreve polvilho, né? As mulheres desses cadernos, muitas delas das elites, né, escrevem porvilho. Elas escrevem porvilho por um lapso ou porque elas falavam porvilho? Que doido. Agora vê paulistano, né, falando que não tem sotaque. Quem exatamente, tem sotaque é o resto do país. Exatamente. Então, assim, esse sotaque, essa cultura, ela estava entranhada. Né? Por isso que eu comecei falando da cultura alimentar. Cultura alimentar é algo muito mais amplo do que uma seleção de receitas ou de ingredientes, né? É a forma como a nossa visão de mundo sobre a comida, né? Os gostos, as práticas, os instrumentos, as formas de você lidar com a comida, a maneira como você come, o que você come, como que você mistura, em quais datas é servido o que é festa, o que não é. Então, assim, tudo isso é a cultura alimentar. Então, mesmo que nas aparências essa elite tenha de fato iniciado uma mudança na sua alimentação,
E a gente vê isso muito centrado nessas elites mesmo, né, nos banquetes, até dos restaurantes que começam a existir já no fim do século XIX. Então a gente vê os cardápios desses lugares, porque muitos desses intelectuais guardavam, faziam coleções de cardápios, então a gente consegue acessar um pouco do que se comia nesses banquetes por meio disso. Eram cardápios escritos em francês, né, com comidas francesas que eram divulgadas, vinham sendo difundidas nessa mesma época como uma cozinha internacional. Então, o padrão dos hotéis e dos restaurantes vinha da França, dessa comida francesa. No inglês, para mim, marca como pig é o bicho, mas a carne é pork. Então, na culinária você tem o francês e no dia a dia você tem não é cow, é veal. Você tem essa isso diferença. Mesmo, é verdade. Nunca tinha pensado nisso, mas é isso mesmo. E no Brasil a gente tem os restaurantes surgindo com nomes que remetiam à França, né? Então um dos principais restaurantes que a gente teve no início do século XX e que foi muito importante, inclusive, para o movimento modernista a partir dos anos 20, era o restaurante Trianon, que tinha esse nome justamente por causa do Petit Trianon da França. Era um restaurante que ficava onde hoje é o vão do MASP, né? Era ali. Que vem toda dessa ideia ali do Parque Trianon, né? Que também é criado na mesma época, acredito eu. Não sei, posso estar falando besteira. Mas o nome do restaurante era Trianon. Era um restaurante super famoso. Outro restaurante importante dessa época era o Terminus, que também era um restaurante muito frequentado pelos modernistas e tudo mais. E que tinha esse nome e o cardápio francês, né? Pizzaria e o hábito paulista de pizza é dentro dessa mesma linha do tipo, vamos fugir para uma culinária italiana, então, e vamos jogar essa como uma culinária paulista típica e não aquela coisa caipira? Com certeza. Eu acho que isso já é um pouco depois. Nesse momento ainda está muito essa influência da França, né? Eu vejo assim, esse começo do século XX. Eu acho que é ela que vai guiar, vai ser mesmo o tom das aparências, assim. Então, você quer aparentar modernidade, você quer aparentar riqueza, você tem que saber sobre culinária francesa. Certo. Mas quem tem que saber, né? É uma intelectualidade majoritariamente masculina das elites que vai frequentar restaurantes e vai organizar banquetes, geralmente frequentados por homens e preparados por homens. O chefe... Chefes estrangeiros que começam a vir para o Brasil porque se acreditava que a técnica culinária vinha dos homens. Nessa época, se acreditava que a técnica do cotidiano, da comida trivial brasileira, que era preparada por mulheres, não tinha técnica. Na verdade, nem era nada. Era um ato de amor ali, inato das mulheres, né? Preparar o trabalho comida. Que elas têm que fazer. Exatamente. É como elas respirarem. Sabe que não me ressoa muito com o churrasco hoje em dia. Não, durante a semana quem cozinha é a mulher, ela tem que fazer arroz, mas sempre foi almoço, isso. janta. No fim de semana, para celebrar na festa com todo mundo, aí o churrasqueiro, esse vai fazer todo um ritual e preparar a carne, tem que ser a carne, tem que ser uma coisa de macho, tem que ficar ali, beber junto e tal. Ainda tem em outro ambiente, mas essa mesma distinção do papel de onde o homem entra na cozinha e de onde a mulher entra. Né? É isso mesmo, essa distinção de gênero continua nessa ideia de que os homens fazem os pratos especiais e as mulheres fazem o do dia a dia. Muitos homens, até eu conheço pessoas que falam isso, né, até hoje. Não, o dia a dia eu não sei fazer, eu só sei fazer o peixe, a cordon bleu, não sei o quê, a carne, não sei o que lá, porque é algo sempre especial. E o churrasco, você sabe que ele começa a ser divulgado em São Paulo no fim do século XIX com a Guerra do Paraguai. A palavra churrasco começa a aparecer em São Paulo por causa disso. E aí começam a fazer churrascos, organizar churrascos em eventos masculinos. Sim, então, eventos, por exemplo, no Jockey Club, no início do século XX, eles são todos ali, o que se come é o churrasco, feito por homens para homens, né? Então, a ideia do cozinhar ao ar livre, né? Então é o homem que está ali domando a natureza, domando o fogo e fazendo churrasco, tudo isso está muito presente e vai seguir
né, até na criação das churrasqueiras, né, de alvenaria, e nas churrasqueiras portáteis que começam a ser vendidas nos anos 40, 50, e que vão ser destinadas aos homens, nos próprios anúncios publicitários, né? Para mim foi genial a pessoa que falou, o plano diretor de São Paulo exige uma área externa grande, a gente consegue transformar a varanda em área externa sem colocar janela, então conta para metragem, então pode subir o prédio sem ter que fazer uma área de baixo gigante, agora pode ser minúscula a área embaixo e você conta como área a varanda, que conta para o plano diretor, mas você pode cobrar mais na venda. Como que valoriza isso? Põe uma churrasqueira, vira o espaço do macho que vai cozinhar de fim de semana na churrasqueira da varanda. Faz uma varanda gourmet e agora o cara também vai pôr mais dinheiro nesse apartamento porque aquele vai ser o espaço dele. Exatamente. Ele vai poder pôr a cervejeira ali do lado, colocar a parafernália de rolhas e viagens e outras coisas e ter a churrasqueira que no fim de semana ele assume esse papel de provedor. Sim, exatamente. É isso mesmo, algo super antigo que continua, né, muito forte, entranhado na sociedade. Mas aí voltando lá, né, pro início do século XX, com essa difusão da comida francesa, né, que a gente tem, e eu acho assim super interessante, eu tenho trabalhado muito numa micro-história da família do Mário de Andrade, porque a gente tem tem um acervo gigantesco que o Mário de Andrade deixou, e nesse acervo, nas entrelinhas, a gente consegue entender muito da vivência das mulheres na casa, né? Porque ele viveu ao lado da mãe, da tia e da empregada por toda a vida dele. Ele nunca quis sair daquele quentinho da casa em que as mães, como ele chamava, faziam tudo funcionar para ele, né? E eu tenho trabalhado muito, enfim, uma pesquisa minha sobre o Mário de Andrade que ganhou vida própria, assim, e que agora vai para esse lado doméstico. Então, o que a gente vê? O próprio Mário de Andrade, né? Colocando ali receitas francesas que ele consumia nos banquetes, né? Então ele era um frequentador de restaurantes e banquetes dessa São Paulo do início do século XX. Ele tem uma coleção de cardápios super rica, com diversos testemunhos desses banquetes, e aí que a gente pode ver a abrangência da cozinha francesa, que realmente ela dominava, né? O cardápio em si era francês, né? Era impresso com... Enfim, era francês, de fato, era uma cultura muito forte. Mas no dia a dia, o que o Mário de Andrade comia? A comida caipira, né? Então ele comia virado de feijão, né? Arroz com feijão, bife acebolado, a empada, que era algo que ele adorava, que era feito pela empregada, uma mulher negra que trabalhou na casa até 1970, muito depois da morte do Mário de Andrade, e morreu na cozinha, detalhe. Nossa. Morreu de infarto na cozinha da casa. Ela preparava isso, e as próprias mães, como ele chamava a mãe e a tia, também, porque a mãe e a tia chegaram a ser doceiras, né? Elas trabalharam como doceiras para fora mesmo. Eu sempre falo que a situação financeira da família do Mário de Andrade, ela foi muito oscilante. Então teve esses momentos em que as mulheres tiveram que trabalhar para fora e elas foram trabalhadoras reconhecidas pelo trabalho como doceiras, seguiram sempre fazendo tricô e tudo mais para complementar ali a renda. E o que elas faziam? Doces tradicionais, doces de conserva. O doce mais emblemático da casa era o doce de batata doce. Claro. Né? Que é um doce extremamente tradicional, né? Eu vejo como um doce de uma matriz indígena muito forte. Sim, né? Sim. Porque também aquela ideia que a gente tem que os indígenas não faziam doces, né? Ou que não apreciavam o sabor doce. A gente sabe hoje que não é verdade. Os guaranis também tinham técnicas. Só não tinham açúcar refinado à disposição. E não precisavam de açúcar, né? Porque a maneira como eles assavam no moquém as frutas e tudo mais apurava o sabor doce, né, dessas frutas e tudo mais. Então, o doce de batata doce, para mim, é um doce emblemático dessa tradição, né, e se tornou um doce emblemático da casa do Mário de Andrade. Só estou dando esse exemplo, tem vários outros, mas para mostrar que essa culinária, essa introdução e uma aceitação plena da culinária europeia, francesa, aconteceu nas aparências. Sim. Dessas elites. Ainda no hoje. dia a dia, a culinária continuou muito vinculada aos hábitos,
aos instrumentos tradicionais, a uma cozinha tradicional. Mesmo na casa moderna, como se estabeleceu, o que era a casa moderna? Era a casa bem dividida entre os espaços, entre os setores, que seriam o setor público, que é a sala de visitas, a sala de jantar. Aí você tem o setor de serviços no fundo da casa, onde fica a cozinha, a lavanderia, Que no o apartamento vai ter acesso para o entrada de quintal serviço. também. E você tem a área íntima, que são os dormitórios, né? Essa divisão bem colocada, ela não existia nas casas coloniais, por exemplo, que tinha uma sobreposição de funções nos ambientes amplos, que funcionavam para várias funções e não tinha uma função delimitada apenas. E a casa moderna, ela vai ser essa casa bem delimitada, com espaços bem delimitados, e mais do que isso, vai ser uma casa ligada ao espaço urbano. A casa moderna, ela está ligada à eletricidade, né? Ao abastecimento de gás, à água e o esgoto, né? O banheiro pode vir para dentro. O banheiro vem para dentro. Pode ficar a própria dentro cozinha da cozinha, vem para dentro, da chaminé. né? Porque muitas cozinhas, elas eram feitas em puxadinhos, né? Fora da casa, nos quintais. Então, a casa moderna, ela traz tudo isso para dentro da casa. Desculpa, a cozinha antiga era cobrir o fogão, né? A lenha que tinha que ficar para fora, né? Sim, o fogão ficava para dentro também, em alguns casos, mas tinha muito essa ideia, né? Da cozinha de fora, um puxado que se fazia, né? Muito improvisado até, né? O teto de madeira, né? A telha-vã, como se chama, né? Que não tinha forro. Isso, dentro das casas modernas, idealmente não poderia existir, porque as cozinhas seriam o centro dessa casa moderna. É na cozinha que a casa se liga de maneira mais explícita com a urbanidade, com a urbanização. Tanto com as redes de comércio, porque você traz alimentos de fora, você não precisa mais cultivar e processar os alimentos dentro de casa, quanto com as redes de eletricidade, abastecimento de gás e tudo mais. Isso era um ideal. Em São Paulo, a gente sabe que essa infraestrutura urbana não atingia todas as regiões, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a gente tem uma permanência de hábitos, hábitos caipiras, que a gente pode classificar de caipiras, mas também a gente pode dizer hábitos tradicionais, anteriores a esse movimento, né, de modernização. Voltando à casa do Mário de Andrade, era uma casa, a casa que a mãe dele comprou na Barra Funda em 1920, que eles mudam em 1921, era uma casa que foi planejada, era uma casa de classe mediana, né? Não existia essa categoria na época, mas a gente pode hoje enquadrar essa família numa classe média, média baixa, uma classe oscilante na época. Uma família que era descendente de uma mulher negra, né? A mãe das mães do Mário de Andrade, a avó dele, era uma mulher negra, filha de lavadeira, que casou com um homem branco, político da Academia de Direito, né? Então é um exemplo de tantas uniões que aconteciam dessa forma. Enfim, essa família vai morar numa casa que foi construída como uma casa moderna. Uma casa super bem dividida. Hoje é possível visitar a casa, que ela é uma casa-museu, onde eu cheguei a trabalhar, inclusive. Você vê lá tudo muito separadinho, ela é o exemplo dessas casas modernas. Mas a cozinha da casa, ela teve telha-vã até 1950. Quer dizer, ela tinha azulejo, que era um dos princípios da casa moderna, que era azulejar a cozinha para ser higienizável. Ela tinha azulejo em meia parede, ela tinha ladrilhos no chão, mas ela tinha telha-vã e fogão a lenha, né? Então, um fogão a lenha que não era de alvenaria, era um fogão de metal, a carvão, que esteve na casa até depois da morte do Mário. Porque é depois da morte do Mário de Andrade que a família da irmã dele se muda para casa e o marido da irmã que vai fazer essas modificações na cozinha, né? Isso já no fim dos anos 40 e início dos 50. Também é só um exemplo para mostrar como essas mudanças foram complexas, né? E como esse esquecimento que foi colocado como algo natural, né? E como algo que seria inquestionável, né? Essa cultura caipira como esquecida, na verdade foi muito mais um esforço intelectual, ideológico, político, do que algo que vinha de uma realidade das pessoas, por vários motivos, né? Pelas desigualdades sociais, mas também porque esses eram hábitos presentes dentro de uma cultura alimentar que estava nas pessoas, estava na sociedade, entranhada na sociedade.
repito esse fenômeno hoje. Se eu quiser comer fora, vamos comer num restaurante japonês que vai ter o sushi man preparando as carnes, mas em casa é o arroz, feijão, o bife, alguma coisa assim, um frango assado, que é a comida de sustância, que é comida. Então, que até eu acho que tem expressão. Eu tenho isso, né? Eu tô com uma vontade de comer comida. Quando você passa vários dias comendo no restaurante, hoje eu tô com vontade de comer comida, porque a comida é o arroz com feijão, né? Aquela coisa mesmo do dia a dia. Então é isso, acho que teve um esforço muito grande. Aí você me fala da imigração italiana. Tem um livro muito importante que se chama Nem Tudo Era Italiano, do Casé Angatu. É um livro que mudou minha perspectiva de muitas coisas. Eu li muito antes de pensar em escrever sobre cozinha caipira, mas nem tudo era italiano, porque existiu na historiografia, não só da alimentação, mas da alimentação também é forte, mas a historiografia sobre São Paulo, uma ênfase na cultura imigrante da Itália, né, na cultura italiana, na formação e nas mudanças que aconteceram nas culturas de maneira geral, em vários aspectos da cultura em São Paulo ao longo do século XX. Então, existiu sempre uma ênfase na presença culinária das nonas e tudo mais, o que eu acho que, assim, é inquestionável que a imigração italiana foi muito forte em São Paulo, de fato, e que as culturas se entrelaçaram em algum momento, né, trazendo, por exemplo, macarrão para uma receita que também se pode dizer caipira, porque a gente vê em muitos livros de cozinha caipira a presença lá do macarrão frito, que é um macarrão feito com alho e óleo, é um macarrão mesmo seco, comprado, feito com alho e óleo, e pintado de urucum. Eu ia falar do macarrão com feijão, do macarrão com linguiça. Mas que essa receita que é mais antiga e que, por coincidência, a minha avó fazia esse macarrão e que eu tenho na lembrança até hoje, era um macarrão meio vermelho por causa do urucum e não por causa do tomate. Então veja como houve, obviamente, um entrelaçamento entre culturas, né? Isso é inquestionável em qualquer cultura, na verdade, né? Em qualquer contato cultural. Mas houve uma ênfase na presença italiana em São Paulo, por parte da historiografia, por parte dessa própria intelectualidade, né? Houve quase uma preferência, né, pelos imigrantes italianos em vários postos. Não quero aqui excluir toda a desigualdade, toda a discriminação que eles também foram vítimas em muitos momentos. Mas ali, no início do século XX, havia, sim, uma preferência por trabalhadores imigrantes, europeus de maneira geral, mas italianos eram os mais disponíveis, digamos assim, naquele momento. E houve, sim, uma preferência. Tava no projeto de embranquecimento do país. Vamos trazer essa galera e vamos substituir aqui. Então, né? Era o projeto, exatamente. Então, assim, óbvio que teve essa ênfase, mas eu também acho que essa ênfase é muito mais ideológica do que real. Não que o ideológico e o real também fazem parte de um grande emaranhado da vida social, né? Não estou dizendo que são instâncias separadas, uma constrói a outra. Mas eu acredito, né, e o Casé Angatu coloca nesse livro Nem Tudo Era Italiano, justamente isso, porque... E os pobres de São Paulo nessa época? O que faziam? Onde estavam? A população pobre, negra e caipira, né? Considerada caipira, que são esses paulistas que não são negros, né? E que eram vistos como caipiras, vindos da roça, dessas roças dos arrabaldes do centro de São Paulo e tudo mais. Essa população foi extremamente estigmatizada. Obviamente que a população negra foi estigmatizada em mais camadas do que a população caipira, mas ambos ali sofreram uma discriminação muito mais forte do que os imigrantes italianos nesse momento, a ponto de nem serem vistos como uma categoria de trabalho, embora eles estivessem continuassem empregados nos trabalhos considerados mais pesados. Né? Esses trabalhos mais pesados, inclusive o das cozinhas, seguia sendo feito muitas vezes por mulheres negras, né? Não é nem só pela população negra, mas por mulheres negras, né? Que continuaram, mesmo depois da abolição, sem ter nenhum amparo do Estado, elas continuaram nas mesmas funções que exerciam antes da escravidão, né? Como amas de leite, como criadoras dos filhos, né, babás ali dos filhos das elites, sendo consideradas, né, as mães negras, né, que é outro grande estereótipo que se forma e que se consolida, se forma no período colonial, mas se consolida
no século XX, então é uma modernização, um processo de modernização social que acontece, extremamente desigual, extremamente problemático, né? Porque é uma modernização nos discursos, em parte da cidade, em parte da sociedade, mas que obviamente não atinge todas as pessoas, e é uma modernização que não acaba com as distinções de raça e de gênero. Muito pelo contrário, reforça essas distinções, né? Tentando trazer... Vou pegar um gancho de fora, contando com você para abrasileirar isso e trazer para nossa realidade, mas é de onde eu tenho as referências. Eu acompanhei uma pessoa, não lembro quem foi, no Blue Sky, falando que o que explica parte desse movimento imbecil que a gente tem hoje de naturalização de coisas que não devem ser naturalizadas, por exemplo, o movimento de temos que voltar a tomar leite não pasteurizado. Então, a gente tá, vou trazer para vocês o contexto, talvez você estiver vendo isso em outro ano, a gente tá numa época em que nos Estados Unidos ainda tem, há mais de um ano, milhares de vacas com gripe aviária, com vírus extremamente letal para humanos, que se estabeleceu pela primeira vez na história registrada em vacas leiteiras. É demonstrado que o vírus sai no leite das vacas e sai ativo, capaz de infectar. E, assim, segundos de leite fervido, ou nem fervido a 70 graus, 15 segundos do leite a 70 graus, inativa o vírus de lá de dentro, e os caras estão numa noia louca de consumir mais leite não pasteurizado, meio que para provar que não precisa ter medo disso. E é de uma estupidez, porque eu tomei leite não pasteurizado, eu tomei o leitinho de saquinho, e a primeira coisa que meus pais faziam era ferver o raio do leite em casa. Então, assim, desculpa, você tá com uma ideia do que era tomar leite antes, que era na teta da vaca tomar o leite, que nem quem tomava naquela época tomava. A galera fervia o leite em casa. Mas geralmente quem fervia, quem limpava a planta, quem limpava a galinha, quem depenava ela, quem tratava ela, era a mulher. E aqui no Brasil, mulheres com outras camadas a mais de estigmatização e de invisibilização. Então, quando você, estúpido hoje, tá achando que você tem que voltar a tomar leite na teta da vaca, e que esse é o leite raiz, que vai trazer a saúde dessa nova geração ariana branca, você tá pulando 15 etapas de segurança que as mulheres tomavam antes, que preservaram a saúde de quem viveu ali, porque você não faz ideia do que elas estavam fazendo na cozinha, porque você nunca tirou a bunda do sofá e nunca fez isso. Então, assim, a gente tá se penalizando hoje, porque essa pra mim é uma cultura assim esquecida, que é todo esse ritual e toda essa prática que você tinha na cozinha de preparo da comida, entre ela sair da vaca e virar magicamente um doce que você tomava feito de leite raiz ali. Então, assim, eu vejo hoje, na minha área da virologia, se é que ainda é a minha área, esse reflexo dessa ignorância sobre o que era o processo de preparo da comida, porque é feito por pessoas que quem está promovendo isso nem considera como pessoas. Então, é louco como hoje, 2025, a gente vê movimentos estúpidos de consumir coisas alimentares cruas, não processadas, comer carne crua, uns movimentos idiotas de neonutrição aí que, não, bom mesmo é fazer um negócio assim, que não fazem sentido, mesmo para quem comia aquilo antes, mas por essa ignorância do que era o processo. E você tá me descrevendo uma modernização que é tirar a pessoa de casa e jogar ela para um chefe francês no restaurante, justamente para jogar fora não só a comida, os hábitos, mas quem estava na cozinha fazendo essa comida até hoje. Quem hoje sobe no elevador de serviço, vai cozinhar numa cozinha que em apartamento nobre, de área nobre, com mais de 250 metros quadrados, você vai ter duas cozinhas. Você tem a cozinha que está junto da área de serviço, que fica fechada, e você tem a cozinha gourmet, perto da varanda, aberta para todo mundo na sala, que no fim de semana alguém vai cozinhar para todo mundo ver e comer junto ali. Então a gente ainda tem essa separação do processo, sem falar nas pessoas que estão cozinhando uma situação e outra. Me traz isso também, o que você está jogando para fora e quem você está invisibilizando mais, né, escondendo mais, nesse processo de modernização. Também estão tentando jogar fora esse passado escravista nosso, presente escravista, né, e essas outras coisas, o papel da mulher na história, né, o que mais vem com isso? Não, acho super importante você trazer essa questão, porque nessa revivescência, digamos assim, desses
desses hábitos supostamente antigos, né, e que as pessoas querem reviver hoje, eu acho que eles vão muito junto de um movimento conservador extremamente forte, um extremo, né, do conservadorismo, na verdade, e que vai também, não sei se você já ouviu falar, das Treadwives. Obrigado. Era outra coisa que eu tinha que trazer para essa que são discussão. um movimento muito forte que se iniciou nos Estados Unidos, se eu não me engano, e que hoje atraem, essas mulheres têm milhões de seguidores nas redes sociais, porque elas se dizem, né, as esposas tradicionais, então elas pregam um retorno das mulheres às práticas culinárias e ao ambiente doméstico, ao trabalho de cuidados, não remunerados, né, como se o retorno a isso fosse algo bom, adequado, isso fosse garantir uma vida melhor para as pessoas. Acho esse movimento super questionável em muitos sentidos, né, mas principalmente porque ignora, na verdade, toda a presença das mulheres nas cozinhas, toda a opressão que as mulheres nas cozinhas sofreram ao longo do tempo, por muito tempo. E também ignora que essas mulheres, no passado, o que elas faziam, esse trabalho não remunerado, que era atribuído a elas como uma responsabilidade apenas pelo fato delas nascerem com o sexo feminino, isso foi uma imposição. Essas mulheres também se apropriaram desses poderes para justamente sair disso. Não necessariamente muitas saírem do trabalho que elas tinham, muitas nem tinham consciência disso, mas elas usavam a apropriação das cozinhas, por exemplo, para ter uma renda própria, para fazer comida para fora, para se estabelecerem como escritoras de culinária. Muitas se estabeleceram no mercado como escritoras de culinária e ganharam dinheiro com isso. A gente tem alguns exemplos, né? Desculpa, mas uma tudo versão isso... moderna disso é a bióloga mais bem sucedida do Brasil, Ana Maria Braga, se estabelecendo como alguém na cozinha. Mas então, pelo menos no passado, momento. Isso tinha uma importância, porque o que essas mulheres acabaram atuando foi numa busca por direitos mais igualitários. Vou explicar. Lá no início do século XX, a gente tem feministas, como a Berta Lutz, por exemplo, que foi uma das principais feministas no Brasil, valorizando o trabalho doméstico, o trabalho das mulheres junto à economia doméstica, como um trabalho. Como um trabalho importante para a sociedade, como a função social das mulheres, que por isso deveria garantir direitos às mulheres, inclusive o direito a votar, que ainda até então, até aquele momento, não existia. Então, toda essa luta, por mais subliminar, por mais nas entrelinhas que ela tenha acontecido, das mulheres, dentro das mulheres comuns, digamos assim, que são essas donas de casa, cozinheiras, essas resistências que elas tiveram à entrada de industrializados, à entrada de equipamentos elétricos, que é algo que a gente tem dados que comprovam essa resistência que existiu no Brasil por muito tempo, tudo isso foi no sentido de, e foi usado inclusive, né, como uma maneira de estabelecer que esse é um trabalho e que, por ser um trabalho digno, ele não tem que ser um trabalho feminino. Caramba. Ele tem que ser um trabalho considerado como qualquer outro, para que homens e mulheres possam fazê-lo. Aliás, é um trabalho essencial, fundamental. A economia do cuidado e a política, né, as políticas sobre a economia do cuidado estão aí hoje, felizmente, para deixar isso muito claro. Ainda são as mulheres que mais cuidam da família, dos idosos, das crianças. Ainda são as mulheres que mais estão à frente do trabalho de cozinhar. Né, isso, há dados sobre isso, né? As porcentagens, não vou saber te falar aqui, mas são gritantes. Mas assim, As mulheres dedicam muito mais horas ao trabalho de cuidado, que inclui o trabalho culinário, do que os homens. Isso é geral, né? Então, as políticas de economia do cuidado, hoje em dia, elas são essenciais justamente para trazer esse trabalho à tona e mostrar o quão importante ele é para a própria economia de maneira geral. E justamente por isso ele não tem que ser só um trabalho das mulheres, ele tem que ser um trabalho valorizado e igualitário, né? Os homens também têm que participar disso, né? Porque ninguém consegue viver sem se alimentar, ninguém consegue viver sem limpar a casa tem que ser limpa, você tem que ter alimento, mas enquanto a gente não valoriza esse trabalho, a gente segue ou colocando isso como segundas e terceiras jornadas das próprias mulheres,
ou demandando serviços de terceiras pessoas, né, empregadas, cozinheiras, que seguem sendo extremamente mal pagas, né, que seguem sendo vistas, né, e aí eu vou voltar na sua pergunta, como ignorantes, não confiáveis. Tudo isso, a gente não, essa ideia do não confiar na empregada, na faxineira, na diarista, enfim, é algo que tem raízes na escravidão e que se mantém ainda hoje. Muitas mulheres, e isso ficou muito claro na pandemia, né? O quanto aqui no Brasil se tem um investimento minúsculo das famílias em equipamentos de facilitação mesmo do trabalho doméstico. Exemplo, aspirador de pó. Né? Acho que na pandemia, quando as pessoas foram obrigadas a fazerem a sua própria limpeza, que a gente se deu conta disso, né? Por que que eu não... Por que que eu não, mas enfim, por que que alguém não tem... Por que que a gente não comprou um aspirador de pó? Por que que a gente não usa isso? Isso facilita muito o trabalho, né? Mas porque justamente sempre teve alguém para fazer esse trabalho. Alguém super mal paga, que segue sendo tratada como da família em muitos casos. É algo que eu ainda vejo. Quando você trata uma empregada como parte da família, não estou dizendo que não exista afeto ou que não possa existir afeto. Mas, geralmente, esse é um discurso que já vem moldado, já vem pré-fabricado na relação que você tem que ter com essa pessoa, justamente para justificar o fato de que ela é mal paga. Ela é da família porque ela vai com você para as férias? Ela trabalha nos momentos de diversão dela. Ela trabalha nos momentos de família. Né? Exatamente. Ela deixa de cuidar dos filhos dela para cuidar dos seus. Né? Muitas vezes isso acontece ainda hoje. Você não registra, isso também é um fato, né? Que por mais que os direitos, né, das trabalhadoras domésticas tenham avançado em muitos sentidos, o que a gente mais vê são pessoas tentando burlar esses direitos, né? Não pagar o que tem que pagar, não registrar essas mulheres, chamá-las algumas vezes da semana só para não ter essa obrigação, esse vínculo empregatício, né? Isso ainda é muito comum. Né? Isso mostra, isso tudo vem de uma desvalorização do trabalho doméstico e de um entendimento de que esse trabalho doméstico não é um trabalho. É algo intuitivo, desprovido de técnica e feminino. Acho que essa ideia ainda está muito em nós. E é uma ideia super antiga, que vem lá do fim do século XIX. Eu queria contar essa historinha aqui, porque a gente eu lido muito com isso, né? Eu tenho participado de um trabalho no Museu do Ipiranga, né, o Museu Paulista da USP, desde 2018. É um trabalho coordenado pela professora Vânia Carneiro de Carvalho. A gente tem analisado os objetos de cozinha do acervo do museu, que nunca tinham sido analisados até então. Esses objetos, eles foram, a maioria deles, né, muitos objetos vinham com algumas doações, meio que como refúgio das doações, né, nunca tinham sido problematizados, mas a maioria desses objetos também foi adquirida pela própria Vânia Carneiro de Carvalho para uma exposição do museu antiga, e esses objetos ficaram lá, objetos emblemáticos, né, do trabalho culinário feminino das casas em São Paulo ao longo do século XX, e a gente foi trabalhar, eu e uma equipe grande, mas que teve, eu e mais 2 pesquisadoras que estivemos ao longo de todo esse projeto, que é a Laura Stocco Felício e a Maria Eugênia Ferreira Gomes, junto da Vânia. Então a gente fez esse trabalho de entender a biografia desses objetos, né? Inclusive a gente está com uma publicação sobre isso para ser lançada. Foi muito interessante porque a gente, eu mesma, não imaginava que esses objetos podiam mostrar tanto da nossa sociedade como eles acabaram mostrando. A primeira coisa é que quando a gente olha para esse acervo de objetos, o que a gente vê é uma coexistência de objetos manuais, mecânicos e elétricos, mas uma predominância também dos manuais e dos mecânicos sobre os elétricos. O que tem de elétrico, geralmente, são ou instrumentos importados, ou os liquidificadores, né, de marcas nacionais que tiveram grande fama, principalmente a partir dos anos 50. Mas a maioria, né, a grande parte mesmo, são esses objetos manuais, de madeira, descascadores, raladores feitos de lata, latas industrializadas que eram furadas com prego, grudadas em madeira e usadas como raladores, peneiras, todos esses objetos que a gente imagina e associa ao caipira,
a cultura caipira, mas eles estiveram ativos em São Paulo por muito mais tempo. E a gente pensou, por que esses objetos se mantiveram assim? E depois a gente juntou dados do IBGE. Então, assim, um dado super importante é que em 1960, o fogão a lenha convivia com o fogão a gás na maioria das casas em São Paulo. O fogão a gás ainda estava longe de ser majoritário nas residências, né? O fogão a lenha ainda era a principal fonte de cozimento, o principal instrumento utilizado para se cozinhar. Não só o fogão de alvenaria, como a gente imagina, mas também outro fogão que não entrou no nosso imaginário, justamente porque não foi fetichizado como foi o fogão a lenha de alvenaria, que é o fogão de ferro, chamado, quando veio para o Brasil, de fogão econômico, por que era econômico? Porque, sendo de ferro, ele concentrava a chama, o calor, dentro, né, dessa estrutura que era fechada, tinha uma portinha que fechava e tudo mais, então se gastava menos carvão ali, né, você tinha que comprar o carvão, mas você gastava menos do que o fogão a lenha, que você tinha que trocar a lenha de tempos em tempos, muitas vezes no mesmo dia, para mantê-lo funcionando ali durante todo o tempo. Por isso que ele era o fogão econômico e foi muito utilizado em São Paulo, né? Por muito tempo, né? Até pelo menos anos 60 ele foi muito protagonista, mas se manteve depois disso. Então, por quê? A nossa questão era por que esses objetos se mantiveram? Bom, primeiro motivo são as desigualdades sociais. A gente está numa cidade de extrema desigualdade, as pessoas não tinham acesso, como eu falei, né? As periferias ainda não tinham, nem todas tinham eletricidade, nem todas tinham acesso financeiro à compra desses equipamentos considerados mais modernos. E agora, já depois da Segunda Guerra, a gente tem uma modernidade que deixa de ser europeizada e passa a ser americanizada. Né? Então a gente tem uma ideia da cozinha moderna como a cozinha americana. Que é uma cozinha industrial, né? Industrial que eu falo de lata, de ingrediente encaixotado, de saquinho, pó, mistura. Industrial no sentido de industrializado, de alimentos ultraprocessados. Exatamente, mas que também é a cozinha dos equipamentos elétricos. Sim. Né? Desses equipamentos, os gadgets, como eles chamam, né? E como chamavam já na época, que são os coisinhas para tudo que você imaginar. Tem alguns objetos que a gente encontrou na pesquisa de fontes, na pesquisa mesmo em anúncios publicitários, em colunas culinárias de revistas de grande circulação na época, como o Cruzeiro, Vida Doméstica, a Cigarra, né? A gente fez uma pesquisa nessas fontes para buscar os objetos, né, nessas fontes. A gente reuniu mais de 15 mil dados num banco de dados mesmo, para a gente poder cruzar essas informações e chegar às biografias de cada um desses objetos, né? A gente selecionou 151 objetos para analisar de maneira assim, muito específica. Mas toda essa pesquisa, né, mostrou para a gente a existência nos anúncios publicitários de, por exemplo, cortadores de couve, né? Então, equipamentos que vinham com um cortador específico para você cortar couve, né? O que eu já achei preenche, assim. É verdade, é isso mesmo. São esses tirador de vagem. Então, sabe, a vagem mesmo, né? Então, tinha lá um equipamento que era utilizado para retirar as vagens. Então, assim, coisas impensáveis, né? Mas que foram muito divulgadas na época. Um aparelho que me marca nessa transição da modernização da cozinha é a história da KitchenAid, da ajuda na cozinha e de você criar uma batedeira que nos Estados Unidos, também com o passado escravista, estava fazendo essa substituição do que era você ter a escrava na cozinha, a pessoa escravizada, força da mão, para bater ali na mão, por exemplo, a clara em neve para fazer um suspiro. Então quem servia suspiro para visita estava sinalizando, olha, eu tenho alguém aqui para passar 2 horas batendo clara em neve para mim, para você comer esse doce maciozinho que você tá comendo aí. E isso caindo no gosto popular, porque sempre foi um doce chique, porque só quem podia ter alguém trabalhando para elaborar. Agora você podia jogar na ajuda de cozinha, que era a KitchenAid, e ela batia para você a clara em neve, e isso virar inclusive o símbolo, como, né, um prato modelo, que agora quem tem isso é porque tem KitchenAid. Então você chegou na casa da pessoa e ela te serviu o suspiro, agora é porque ela tem uma cozinha com um aparelho que custa uma fortuna, né?
É esse o ponto que eu queria chegar. Porque aí nessa... Não, mas foi ótimo, porque é isso mesmo. Nessa investigação, né, de por que esses equipamentos elétricos, esses gadgets americanos, não parecem ter tido tanta aceitação no Brasil. Então, a nossa primeira hipótese, né, era a questão do dinheiro, do acesso, da desigualdade social, financeira e tudo mais. Mas um segundo aspecto, que já foi trabalhado por outras autoras, e eu queria muito citar aqui algumas delas depois, mas esse segundo aspecto foi o decisivo, porque daí levou a gente para a história dos equipamentos nas cozinhas dos Estados Unidos, que é a presença contínua das empregadas domésticas no Brasil. E aí eu queria explicar esse ponto. Voltando lá para o século XIX, nos Estados Unidos, com o fim da escravidão nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão e tudo mais, acontece uma debandada das mulheres e dos homens que trabalhavam no sul, nas casas, nas casas, enfim, das plantations e tudo mais. Essa população vai trabalhar e vai encontrar um caminho para trabalhar na indústria sendo melhor remunerado. Primeiro porque tinha um emprego, segundo porque eles deram terra para as pessoas, eles Exatamente. fizeram reforma agrária com o fim da escravidão. Exatamente. Veja, já aí começa uma situação totalmente diferente do Brasil. Mas nos Estados Unidos, por que esses equipamentos estão sendo desenvolvidos? Justamente porque existe, né, é criada na época, uma crise dos criados, que ficou conhecida dessa forma mesmo, the servant problem. Então, essa crise, já no fim do século XIX, faz com que haja um investimento muito grande em equipamentos e em alimentos que vão facilitar a vida de uma dona de casa que sempre esteve acostumada com o trabalho das mulheres, também dos homens, mas majoritariamente das mulheres escravizadas, e que agora vai ter que lidar sozinha com essa economia doméstica, né? A economia doméstica também é outro termo, outra expressão que começa a ser muito difundida nessa época, né? Vem muito, né? Vem da Europa também, mas dos Estados Unidos, os manuais domésticos que se tinham lá e que muitos são traduzidos para o Brasil. E aí a comida pré-pronta. Vem tudo isso de lá, né? Vem toda essa ideia da facilitação do trabalho doméstico, né? Mas assim, tem muito paralelo com o Japão atual, comida instantânea e a população envelhecendo, porque eles não aceitam imigrantes para fazer esse trabalho de servir, então vai ter que ser a maquininha de venda, a maquininha de servir, ou só água quente no macarrão instantâneo, porque não tem quem faça esse trabalho, vamos facilitar. Exatamente. E essa foi a lógica da industrialização dos equipamentos domésticos e da indústria alimentícia nos Estados Unidos. A gente tem várias confluências, né? A gente tem a indústria da surgindo de maneira muito forte desde o início do século XIX, né? E você registra, inclusive, a banha na lata depois, né? A banha na lata foi o primeiro produto enlatado produzido em São Paulo, foi um produto alimentício, a banha, né? Foi o que impulsionou o Império Industrial do Francisco Matarazzo. Ele vem para o Brasil, enxerga essa lacuna em São Paulo, da banha em lata, que ainda existia, a banha americana era muito vendida já no Brasil, ele pega essa lacuna, né, da produção nacional. Também já havia produtores de banha em lata no Sul, que depois eu acabei encontrando algumas referências, mas ele transforma isso numa produção em larga escala, que vai impulsionar toda a carreira industrial dele, né? Mas só para voltar, só para não perder o eixo do que eu queria comentar sobre a diferença dos Estados Unidos, porque aí a gente tem essa crise dos criados nos Estados Unidos que começa a ser reproduzida no Brasil, como se no Brasil existisse uma crise dos criados. Então é um modelo estadunidense de cozinhar, que é esse desenvolvimento da indústria, dos eletrodomésticos, dos equipamentos de facilitação, de suposta facilitação do trabalho culinário para as mulheres e tudo mais, ela acontece junto do desenvolvimento da ideia de racionalidade. O Fordismo tem tudo a ver com isso, né? Porque é o mesmo modelo de produção em larga escala que se quer aplicar ao ambiente doméstico. Não para que se produza, né, em larga escala, obviamente, mas para que se tenha uma racionalidade no fazer culinário que justamente facilite
Porque a ideia é sempre essa facilitação, torne o trabalho culinário mais produtivo. Desculpa, vou até jogar coisas aqui, me intrometer, mas acho que foi o Frank Gilbert que trabalhou com o Ford para otimizar na fábrica, né, medindo a ergonomia do trabalho e quantos minutos e segundos a pessoa leva para fazer cada coisa para poder mecanizar de fato, otimizar, tirar a necessidade de trabalho com habilidades e passar essas habilidades para a máquina para poder a linha de produção avançar. E a esposa dele, a Lilian, né, que levou isso para a cozinha também, falou, não, vamos fazer a triangulação, vamos botar fogão, geladeira e pia num triângulo para a mulher poder sair daqui para cá, daqui para lá, leva e põe, encolhe essa cozinha, bota tudo junto, põe a geladeira na equação aí para manter a comida refrigerada e vamos otimizar esse tempo que é para a comida sair logo aqui, para levar pouco tempo disso, não tem? É exatamente isso. Inclusive, tanto ela quanto outras autoras norte-americanas, e a Katharine Beecher, acho que foi uma das mais emblemáticas, criaram livros, né, publicaram livros ainda segunda metade do século XIX, propondo essa racionalização do trabalho culinário, inclusive com esquemas da cozinha, em que se tinha essa triangulação dos passos que se davam. Então, eu falei triangulação porque não pode ser em linha reta, não, tem que estar todo mundo próximo, né? Então, o que isso pressupunha, né? Pressupunha que a pessoa que estivesse ali cozinhando tivesse superfícies contínuas de trabalho, para que ela não precisasse sair de um posto de trabalho, sair, por exemplo, né, como era antes, do fogão a lenha para ir lavar os ingredientes fora da casa, muitas vezes. Então, era a compactação de todos os setores importantes do preparo e da conservação de alimentos no mesmo espaço. Então, esse espaço que tem tudo, que tem a pia conjugada com uma mesa de trabalho, que é a maneira como a gente entende pia hoje, né, que é sempre um tampo, né, de granito, de alumínio, enfim, mas que é de inox, né, que é contínuo de trabalho. Para depois chegar na cuba. Os armários. Então, nesse momento, se tem uma ideia de que a despensa, que até então era usada como cômodo, reservado para o abastecimento e para as técnicas de conservação dos alimentos. Pré-geladeira, porque tem muita coisa que não precisava estar na geladeira. Exatamente. A despensa tem uma importância muito significativa até, inclusive, né, a conservação dos alimentos é um dos eixos estruturantes da culinária tradicional, dessa culinária que a gente classifica como caipira. Mas aí você tem a fusão da antiga despensa como um cômodo anexo à cozinha por meio dos armários. Então, nos Estados Unidos, já no início do século XX, surgem armários múltiplos, com 1000 gavetas, 1000 aberturas, né? E que depois, ao longo do século XX, eles vão ser transformados nos armários modulados. Então, a cozinha americana do século XX, já dos anos 50, ela é uma transformação dessa cozinha que já vinha sendo pensada nos moldes racionais desde o fim do século XIX. É uma cozinha que ela é caracterizada pelos equipamentos elétricos, justamente porque tem sempre essa ideia de facilitação do trabalho culinário. É uma cozinha compacta, pequena, muito menor do que as cozinhas antigas, né, que você tem a ideia, as cozinhas de sítio ou de fazendas, né, das casas coloniais, que eram enormes, né, mesmo que nada acontece daqui para cima. Exatamente, pé direito alto, telha van, sem forro. Então são cozinhas compactas que elas são tomadas por armários. Então, nesse momento, anos 50, inclusive a expressão cozinha americana é usada para vender armário. Então você tem kits completos de armários modulados, né? Que são esses armários que vão se juntando, se unindo e criando uma cozinha inteira cheia de armários. Inclusive, os armários contornam os eletrodomésticos, né? Sim, existe aquele nicho para você colocar a geladeira, né? O refrigerador elétrico agora, que é encaixado no meio dos armários, né? Então, você tem a superfície de trabalho, às vezes, no meio dos armários e tudo mais. A mesa que se come, né, ela passa a ser unificada a esses armários, né? Então, a ideia de cozinha americana é essa, a cozinha compacta, porque reduz o número de passos, de movimentos que se tem que dar na cozinha, a cozinha cheia de armários, que funde a antiga despensa ao espaço da própria cozinha, né, faz tudo se concentrar ali, com os equipamentos elétricos, a geladeira, o fogão a gás,
que também é tido, né? No Brasil vai ser o que é o fogão elétrico nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o fogão elétrico ele se expande muito mais do que o fogão a gás, né? Eu ainda vou entrar numa conversa sobre essa disputa que a gente teve entre elétrico e a gás. Exatamente. Aí, que foi para caminhos diferentes em diferentes países, inclusive. É uma conversa que o João Luiz Máximo vai tratar lindamente, né? Porque é o trabalho dele no livro Cozinha Modelo. Mas a gente tem essa ideia de cozinha americana, né? Sendo consolidada, digamos assim, dos anos 50 em diante, porque ela vem justamente, né, junto dessa difusão do American Way of Life, que vai não só para o Brasil, mas para outros lugares também. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que esse modelo racional, funcional da cozinha que serve em que tudo funciona como um ajudante da mulher, inclusive é vendido como tal, porque a gente tem vários anúncios de equipamentos elétricos sendo descritos, né, como criados. Então, o liquidificador é uma criada da casa. Certeza que isso estava sendo anunciado pro Dia das Mães. Com certeza, tinha vários anúncios de casamento, né, de presente de casamento e tudo mais, mas conheça a sua nova cozinheira, né? E aí tava lá a imagem da batedeira com liquidificador, enfim, a batedeira e o liquidificador que tinham múltiplas funções, você podia anexar moedor de carne, espremedor de fruta, vinham vários equipamentos, acessórios que você podia anexar nesse eletrodoméstico para cozinhar. Então é a ideia da compactação, das 1000 funcionalidades, dos enlatados, dos ingredientes prontos, misturas prontas para pudim, misturas prontas para bolo, gelatinas, toda essa industrialização, né, da alimentação de maneira geral, que vai dos instrumentos ao espaço da cozinha e ao que se comia, né, aos alimentos, ela vem no Brasil vendida dessa forma racional como algo americano, mas no Brasil ela encontra uma realidade totalmente diferente, que é uma realidade não só diferente em termos de renda, desenvolvimento e tudo mais, mas principalmente dessa moral escravista muito presente no Brasil, que mantém as empregadas e as cozinheiras mal pagas, né? Eu ia falar remuneradas, mas são mal pagas, como partes, né, desse trabalho culinário em casas de diversos estratos sociais, talvez até hoje. Né? Hoje acho que não é tanto, mas até fim do século... 2025 estavam devolvendo uma funcionária que foi mantida em condições análogas à escravidão, com certeza. Para o dono. Eu não quero falar dono, eu não devia falar dono, mas... Sim. Enfim. Casos lastimáveis ainda, né? 2025. Exatamente. Mas eu acho que, de maneira geral, né, a figura da empregada, da cozinheira, ela está ainda muito forte no imaginário social do Brasil, como a pessoa responsável pela cozinha. E não é uma pessoa branca, uma mulher branca que se imagina nessa função. A associação que se faz até hoje é da mulher negra com esse trabalho culinário. E aí, se você pensa lá nos anos 50, difusão dessa cozinha americana, até antes, já início do século XX, que ainda não se chamava cozinha americana e tudo mais, mas já tinha essa divulgação, inclusive da crise dos criados no Brasil. Mas era algo que não colava com a nossa sociedade, porque as empregadas, as cozinheiras se mantinham de maneira maciça. Você estava explicando a modernização dos eletrodomésticos. Geladeira de inox, eletrodomésticos que eles são mobília, além de fazer a função, só ter aparecido com rede social na hora que tá todo mundo filmando a cozinha enquanto falam com o outro. Porque enquanto era alguém trabalhando lá, não tinha eletrodoméstico branco, mais barato possível. Exatamente. Porque vai quebrar na mão dela e que não sabe usar. E aí tem uma autora, a Elizabeth Bortolaia Silva, que estudou isso bem a fundo nos anos 90. Acho muito interessante a pesquisa dela, porque foi uma pesquisa etnográfica. Ela pesquisou casas em Campinas que contavam, né, com o trabalho de uma empregada doméstica, a maioria dessas empregadas negra, cozinheiras, e ela constatou ali uma ausência de equipamentos de eletrodomésticos ou uma existência separada das empregadas. Porque se tinha uma ideia de que, sendo ignorantes, e a imagem, a associação dessas mulheres à ignorância é algo que vem desde lá, na estereotipização do próprio caipira e da população negra de maneira geral, como ignorantes, né, arcaicos, ultrapassados, supersticiosos,
todas essas ideias, elas seguiam no imaginário dessas donas de casa, digamos assim, dessas patroas, nos anos 90, no trato com essas cozinheiras. Então, algumas tinham equipamentos elétricos, por exemplo, aspiradores de pó ou máquinas de lavar roupa, mas quem usava esses equipamentos era a dona de casa no fim de semana. Durante a semana, a empregada a cozinheira não podia utilizar. Para ela ficava o fogão sem autolimpante, a geladeira que você tinha que fazer o degelo, os equipamentos mais rudimentares, digamos assim, mais simples, porque se tinha uma ideia generalizada de que, usando esses equipamentos, elas quebrariam. Então, não se dá esses equipamentos ou nem se compra. Então, assim, casas de classes sociais médias ou altas, que se tem o poder de compra. Então, a gente não está falando das casas que não tinham, das famílias que não tinham acesso, não podiam comprar esses equipamentos. A gente está falando de casas que tinham essa possibilidade, mas escolhiam não comprar, primeiro porque tinham alguém que fizesse todo o trabalho manual e diário, cotidiano, e segundo porque tinha essa ideia generalizada de que esses equipamentos seriam quebrados por elas, e que é algo que a gente vê até hoje, né? Até hoje vocês têm essa ideia, isso daqui não pode deixar, porque senão a fulana vai quebrar, né? É uma ideia generalizada de que as mulheres cozinheiras, as trabalhadoras negras, elas não teriam condições de entender o funcionamento daquele equipamento. E a gente tem diversos exemplos disso. A gente tem a casa, por exemplo, de uma mulher da elite, que foi estudada por uma pesquisadora recente, que nos anos 50 ela criou uma cozinha super moderna para a casa dela, mas, inclusive apareceu em colunas de jornal divulgando a cozinha, eletrodomésticos e tudo mais, mas hoje essa pessoa encontrou no acervo da casa os eletrodomésticos dentro das embalagens, fechados. Então eles foram usados para uma aparência que ela queria colocar ali de modernidade, mas no dia a dia eles não foram utilizados, porque essa pessoa provavelmente tinha uma equipe ali de cozinheiras, né? Pelo menos uma cozinheira ela tinha ali para fazer o trabalho cotidiano, o trabalho culinário de fato. Então eu acho que a presença das mulheres negras, sobretudo, nas cozinhas e todas essas associações, né, que foram feitas sobre ela, é determinante na permanência desses objetos manuais e mecânicos e de uma entrada da influência estadunidense que não foi plena, não foi completa. Mas, além disso, eu também queria destacar que também houve, por parte dessas mulheres, eu acho que a gente também não pode considerar a agência dessas mulheres, e aí que eu queria citar outro trabalho recente da Thaís de Santana Machado, que publicou um livro referencial para mim, que se chama Um Pé na Cozinha. E ela trata de maneira histórica, social, ela vem, né, até os dias de hoje, trabalhando, estudando como que essa associação das mulheres negras com a cozinha, né, foi feita, mas como essas mulheres também tiveram agência e souberam, nas brechas, né, se aproveitar disso que elas faziam, desse setor vital da casa que elas regiam, né, de várias maneiras. A própria quebra de instrumentos pode ter sido, em muitas situações, proposital. É uma maneira de você se impor, né, se mostrar, mas outras maneiras, e a maneira a você resistir a um alimento, a uma mistura pronta de bolo, também é uma maneira de você valorizar o seu saber sobre o bolo, sobre fazer o bolo com uma colher de pau, com os instrumentos que você aprendeu oralmente, pela experiência com a sua mãe, com a sua ancestralidade, né? Então isso tudo eu acho que é muito característico das culturas alimentares no Brasil que resistem. Sem querer me comparar em situação, mas como alguém que chegou no seu trabalho porque não quis usar uma inteligência artificial
um grande modelo de linguagem para consultar para informação e que tem muito orgulho de ter lido o seu trabalho para poder te chamar aqui, eu entendo bem esse valor de eu também valorizo bastante rejeitar uma nova tecnologia em favor de algo que a gente aprendeu a fazer para ter uma agência sobre aquilo. Exatamente, é exatamente isso que aconteceu. Não estou falando que isso impediu que a gente tivesse essa chuva de ultraprocessados, né, disponível. Você está explicando por que eles demoraram mais para chegar aqui no Brasil. Exatamente, exatamente. E por que as culturas tradicionais, as culturas quilombolas, indígenas, mantêm, claro, né, esses hábitos, as culturas caipiras mesmo, né? Garanto que alguém que está ouvindo esse episódio em Belém, por exemplo, tem uma outra visão do que é a cozinha, do que são os ingredientes, do que a gente está falando de cozinha paulista. Exatamente. Né? E quanto para encerrar, desculpa, e para amarrar tudo numa outra consequência que para mim vai juntar as duas coisas. Quanto dessa automação da cozinha, que teoricamente seria uma facilidade, certo? Se vai estar tudo ali junto, agora você tem o armário, os ingredientes pré-prontos, as coisas estão congeladas, você tem como preparar tudo, deixar tudo à sua disposição, tá tudo triangulado, ergonômico, tudo certo para você. Ao invés de você cozinha em 2 horas e passa o resto do dia fazendo o que você quer, quanto isso não serviu para empurrar a mulher para um segundo turno em casa, onde, não, tudo bem, não se preocupe, você não vai ficar na cozinha o dia todo, você vai ficar no trabalho o dia todo e na cozinha no final do dia. Né? O quanto ao invés de liberar as mulheres, isso já não foi uma forma de empilhar mais trabalho nelas. Pensando em hoje automação, como eu vejo isso acontecer tranquilamente, que ninguém está fazendo 2 horas de trabalho por dia, está todo mundo pegando mais trabalho e sendo cobrado para mais. Quanto dessa facilitação da cozinha não serviu para colocar mais atribuição na mulher, que agora não morre se ela fizer tudo isso junto, ela só quase morre, e botar isso. Então você não vai ter que ficar em casa no tanque lavando. É uma mulher moderna. Você vai chegar em casa e você vai pegar a roupa do seu marido e vai jogar na máquina, e a máquina lava. E quase passa pra você, ou só vai passar algumas coisas, no máximo, não precisa passar cueca mais. Só a camisa, engoma bem, por favor. Nossa, totalmente. Você sabe que uma das sessões da exposição Casas e Coisas, que é sobre os objetos de cozinha lá no Museu do Ipiranga, né, que foi uma das exposições em que a gente trabalhou, que resultaram dessas pesquisas que a gente fez, né, coordenadas pela Vânia Carvalho, a gente chama uma das sessões dentro dessa exposição dos objetos de cozinha de mais tempo, mais trabalho. Porque justamente a entrada desses equipamentos e mesmo dos alimentos industrializados não facilitaram nada, né? Facilitaram alguns trabalhos, sim, a máquina de lavar, como você citou, acho que é uma facilitação muito nítida, né? O refrigerador elétrico facilitou várias coisas e tudo mais. Mas a facilitação é extremamente questionável. Por exemplo, em vários sentidos. Não é diminuir a atribuição, né? Porque até no sentido mais concreto ali do dia a dia, se você usa um equipamento como uma das batedeiras elétricas, por exemplo, que foram largamente anunciadas e fabricadas no Brasil a partir dos anos 50, e que vinham com múltiplas funções e tudo mais, para você limpar... É o inferno! Essa batedeira, a gente chegou a contar, né? Algumas delas tinham 32 peças. Eu já tive que limpar friso de liquidificador. Do básico. Só abrir o pote do liquidificador e tirar aquela comida que vai ficando engrenhada ali. Você machuca o dedo, né? Que você vai... Só isso, assim. Eu não faço ideia do que é limpar um aparelho desse. Exatamente. Então, esses equipamentos, muitas vezes, trouxeram mais trabalho concreto, trabalho ali na cozinha mesmo. Então, é questionável a ideia de que se diminuiu o tempo na cozinha, né? E também vamos lembrar que, sendo a cozinha ocupada por empregadas, por cozinheiras, quem que estava se importando com o tempo que isso ia ser economizado? Ninguém estava se importando com isso. Mas, além disso, tem a questão da atribuição. Porque mesmo as mulheres modernas, que já eram consideradas essas mulheres a partir dos anos 60, né, que vão para o mercado de trabalho fora de casa, porque eu sempre gosto de enfatizar isso. Às vezes as pessoas falam, vão para o mercado de trabalho. Elas já estavam no mercado de trabalho, que só que era um mercado de trabalho não visibilizado, que era esse trabalho doméstico. Então, quando elas começam a ir com mais facilidade para o mercado de trabalho fora da casa, elas ganham essa outra atribuição porque elas não deixam de ser associadas à domesticidade, ao trabalho doméstico, à função de mãe, de esposa e de dona de casa. Elas têm que conciliar essa identidade que está muito entranhada na sociedade como um todo, que está até hoje,
Porque até hoje a gente é cobrada, eu já fui cobrada várias vezes pelos cuidados que eu dou à minha filha, pelo tempo que deveria ser integral no cuidado dela, né? Por deixá-la na escolinha no começo em período integral e tudo mais, que absurdo, como assim, né? E é isso, porque nós ainda vivemos, ainda estamos com essa ideia das mulheres associadas ao espaço doméstico como algo que seria o ideal, é um modelo que a gente tem, né, de exercício da feminilidade, né. Então, assim, a gente está longe ainda de acabar com isso. Imagine nos anos 60 até os anos 90, enfim, que isso estava muito mais forte ainda, né. Então, tem uma autora, Carla Pinsky, que ela usa dois modelos que eu acho bem interessantes. Ela diz que até os anos 60 havia um modelo rígido de identidade feminina. Então, as mulheres tinham que ser mães, esposas e donas de casa. Esse era o ideal de qualquer mulher. Embora a gente saiba que no cotidiano existia uma pluralidade de vivências e de configurações familiares, mas o ideal era esse. A partir dos anos 60, por uma série de fatores, inclusive pela ascensão dos feminismos, né, e da educação das mulheres e tudo mais, da entrada muito maior delas nas universidades, no pensamento político e social do Brasil e tudo mais, a gente tem aí talvez assim até um rechaço do trabalho doméstico, né, pelas feministas. É um momento em que esse modelo rígido ele se torna mais flexível. Então as mulheres podem querer ser outras coisas que não mães, esposas e donas de casa. Elas podem querer. Mas no fundo, elas ainda têm que obedecer a essa associação domesticidade-mulher que segue muito forte. Então, além do trabalho que elas têm fora de casa, elas têm que lidar com o trabalho dentro de casa. E os eletrodomésticos, por exemplo, e até mesmo os itens de supermercado, os tidos como facilitadores, nos Estados Unidos, os alimentos industrializados, eles eram classificados como atalhos, né? A comida de atalho. Então, essa comida toda é vendida, anunciada no Brasil, muitas vezes com um teor feminista. Então, assim, vamos liberar as mulheres da cozinha para que você possa ter a sua vivência profissional fora do lar. Então, esse discurso feminista é apropriado pela própria indústria, né? Marcas muito famosas até hoje de eletrodomésticos se colocam dessa forma, somos feministas, queremos as mulheres fora das cozinhas, porque elas não vão ter trabalho. Mas, na verdade, em outros anúncios, né, essas mesmas empresas também vendem esses itens como itens que mostram, né, o homem dando de presente para a mulher para facilitar o trabalho dela em casa. Ou seja, se o homem está dando para você um equipamento que vai facilitar seu trabalho, então ele se redime mais ainda de ter qualquer trabalho, de ter qualquer participação no trabalho doméstico. E outra, no fim de semana eu faço um churrasco. Então, mas ele está dando um equipamento, ele está comprando no supermercado alimentos que vão facilitar a sua vida. Então, ele está já contribuindo, já está fazendo a parte dele, ele já está sendo feminista. Então, você vê esse discurso muito forte, anos 70, né, anos 80, da família Doriana. O que é a família Doriana? A família perfeita, ideal, que tem a mãe ali dentro de casa. Ela até pode aparecer em outras profissões durante o dia, mas quando ela chega em casa, ela tem que assumir o trabalho natural dela, que não é um trabalho, né? É um ato de amor, né? Isso, muitas feministas colocam isso, né? A Lídia Federici, acho que é a principal delas. Enquanto o trabalho culinário, o trabalho doméstico foi considerado um ato de amor, é impossível que a gente tenha uma igualdade de gênero e uma consideração, uma valorização desse trabalho a ponto dele ser dividido igualitariamente. É impossível, porque a gente vai continuar enfatizando um sentimento, né, o amor, a afetividade, e escondendo diversas camadas de opressão, de distinção, de estigmatização, identidades que foram construídas há muito tempo e que seguem ativas, né? Então é isso, o que eu quero é valorizar esse trabalho como um trabalho, né? Mas não para que as mulheres retornem para a cozinha, longe disso, para que exista que seja, enfim, igualitário, né? Que homens e mulheres possam fazer esse trabalho doméstico, que de fato é fundamental. Não tem como a gente viver sem o trabalho doméstico, né?
É algo básico para qualquer casa. É isso, né? Quando envolve o trabalho masculino, vira uma coisa fetichizada do cara, do macho que vai Especial. pegar a picanha, nananã, e vai fazer aquilo, né? O especial. É uma preocupação que eu só comecei a ver como preocupação depois do meu filho. Pera, o que ele vai me ver fazendo? Em que momento que ele tá me vendo na cozinha? É só pra fazer a sobremesa? Ou só pra fazer a carne? Ou, né, como que eu mostro pra ele que os dois têm que ter papel aqui dentro, os dois têm que fazer as coisas. E longe de ter isso resolvido, porque pra gente tá gravando aqui, quem vai buscar ele na escola e quem vai começar a dar janta e vai fazer as coisas é a Paloma. Sim. E os brinquedos, né? Os brinquedos de cozinha, a minha filha adora Meu filho brincar na também. cozinha. Meu filho Mas também. ainda vem na caixa, vem a imagem de uma menina brincando com o fogãozinho. E ainda eu vejo uma resistência de algumas famílias de dar uma cozinha, por exemplo, para o menino, para um filho homem. No meu Eu acho caso, que é essencial, precisa ter, né? o meu em particular adora massinha, Todos cozinha, tem o fogão adoram. de madeira. Quando pegava o carrinho de compras pra dar uma volta, Sim, tinha gente que perguntava se era uma menina com cabelo cortado curto, porque o carrinho era rosa, que não sei o quê. tá vendo? Vem de bem cedo. É difícil desconstruir, mas eu acho importantíssimo que a gente tenha esse tipo de atitude. E se eu for comento que ele gosta de brincar, o máximo de comentário inclusive que eu ouço vai virar um chefe Ah, de tá cozinha, vendo? É. né? Agora, uma mulher, ninguém vai falar. Ah, você vai virar dona de casa, né? Ou qualquer coisa do tipo. Exatamente. Obviamente, também eu quero que ela faça o que ela quiser. Se for dona de casa também e trabalhar só em casa, que ótimo. Mas eu quero que ela tenha essa escolha e que ela saiba que isso não é um trabalho de mulher. E o que isso envolve, né? Quando se faz essa escolha. Exatamente. Para quem quiser mais sobre as discussões que a gente teve aqui, a indicação óbvia já vai estar desde o começo do programa, é o seu livro, mas o que mais a gente pode ler, consumir, visitar o museu, onde mais a gente pode ver o seu trabalho e trabalhos próximos dentro do mesmo tema para saber mais sobre isso. Sim, então, eu tenho trabalhado, agora eu sou pós-doutoranda no Museu do Ipiranga, no Museu Paulista, então lá a gente tem esse trabalho, é uma sala chamada Trabalho e Felicidade, que fica dentro da exposição Casas e Coisas, em que justamente a gente questiona essa ideia do trabalho doméstico e da felicidade, né? Então, convido todos a visitar essa exposição, porque realmente, assim, eu acredito muito, como os movimentos agroecológicos hoje em dia e tudo mais, de que comer é um ato político, não só comer, preparar a comida também. Então, eu acho importante que a gente seja confrontado com esses objetos, com o espaço da cozinha, para a gente entender o valor que eles têm, né, a história que eles têm na nossa própria vida e tudo mais, né. Então, bom, eu tenho feito também vários cursos, né, dado vários cursos. Meu Instagram é péssimo, porque eu sou péssima de redes sociais, mas lá eu divulgo, pelo menos tenho divulgado, a partir desse ano comecei a divulgar algumas das palestras e cursos que eu tenho dado. Perfeito. Muito obrigado. Foi uma aula, Vini. Eu adoro esse tipo de aula, história contada pelas coisas e pelas pessoas e não necessariamente pelas figuras históricas. Sim, é verdade. Eu também, é o que a gente tem preferido, né? E eu acho que a gente tem muito que buscar essas maneiras de estudar uma história que não necessariamente foi escrita, né? Porque a escrita esteve muito restrita a classes altas, brancas e masculinas por muito tempo, né? Então, a gente precisa buscar outras formas de entender a sociedade. Acho que os objetos são fontes importantes nesse sentido, né? Perfeito. Obrigado por essa aula. Obrigada a você, agradeço muito a oportunidade, Átila. Valeu. Espero que você tenha curtido essa aula. Em particular, da minha parte, foi uma aula dolorosa, porque eu tô com fome aqui e eu vi a Viviane falar o tempo todo de comida. Se você reparou em algum ronco, eu juro que era a minha barriga roncando, enquanto ela falava sobre essa culinária, que pra mim é uma culinária extremamente afetiva e que pra mim é a comida de verdade. Eu carrego isso também comigo. Tipo, comer fora é uma coisa, comer uma comida, tem que ter um arroz, feijão ali e uma carne, de preferência um mexidão com mais coisas aí. Mas queria muito trazer essa noção de quanto as coisas estão interligadas e quanto da nossa culinária, na verdade não é, do quanto a gente fala sobre a comida brasileira não é o que a gente fala, mas é uma imagem que foi criada justamente para pensar coisas do nosso passado que querem ser exaltadas e coisas do nosso futuro que estão sendo planejadas para o que a gente vai fazer. E quanto o papel, principalmente das mulheres,
principalmente das mulheres negras, é escondido e apagado mais ainda por conta disso nesse processo. Se você quiser outras reflexões ao redor disso, eu já citei por aqui, tem a Inaê falando sobre, claro, o racismo brasileiro e como a construção do país se dá em cima disso, então isso vai se refletir na nossa cozinha também. Se você quiser uma conversa sobre outros aspectos culturais que resgatam a história, a gente tem uma conversa com o Rafael Marquesi sobre o café, a gente tem a conversa com a Silvana Gerra sobre a história da tatuagem e como a tatuagem também passa por essa coisa de ser algo de pobre e criminalizado, depois vira uma coisa chique se você vai num tatuador de grife com a cor específica que nem todo mundo pode usar, e outros processos. Tem a conversa com Michel Alcoforado sobre como a gente tem essa construção de valores e como quem vai performar, mostrar que tem dinheiro vai ter que comer fora, vai ter que comer uma comida arrojada, chique, e como isso entra nessa construção toda. Tem toda uma conversa aqui de vários outros episódios que vão fazer vários paralelos com o que a gente está conversando. E se você quiser outros paralelos, manda nomes, manda sugestões, assim a gente tem mais gente para trazer para bater um papo aqui. E se você quiser ouvir essas próximas conversas, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe os vídeos regulares e o Não Ficção com discussões feitas por humanos para humanos sempre. Até a próxima.